10h27, minha nossa, a gente não tem ponto de corte, como a gente fala, não tem ponto de corte, vai falando que é uma loucura. Voltamos com liberdade de opinião, então, para ouvirmos as opiniões de Boris Casoy e Fernando Molica. Vamos voltar os nossos olhos agora para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse que vai propor a discussão de um regime semipresidencialista a partir do mês de março. Lira defende a proposta de alteração de sistema de governo para o ano de 2030. Um assunto que eu queria chamar a atenção de todos vocês, que é uma discussão que a Câmara vai propor, vai tentar se unir ao Senado para que o Congresso faça, deve pegarmos os meses de março, abril, maio e junho, para discutirmos o semipresidencialismo sem nenhum tipo de pressão de votação, sem nenhum tipo de texto pronto e sem perspectiva, inclusive, de votação antes da eleição, para que a gente possa deixar qualquer texto que seja discutido e analisado e escolhido pelos parlamentares para ser votado, inclusive com um Congresso novo, que seja escolhido em outubro. Mas seria uma proposta de alteração do sistema de governo para 2030, tirando o debate dessa eleição, tirando o debate de 26, não fulanizando a discussão e fazendo um debate de alto nível no contraturno dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Semipresidencialismo. De que maneira, sonoramente, essa palavra chega até os seus ouvidos, Fernando Molica? É viável, não é? Olha, primeiro é uma brincadeira. Quando o Arthur Lira falou em semipresidencialismo, eu achei que fosse para agora, para ele devolver algum poder para o presidente Jair Bolsonaro, né? Até porque outro dia, naquela entrevista para Daniela Lima, o Arthur Lira disse que... não foi o Arthur Lira, foi o Ciro Nogueira. Foi o Ciro Nogueira que disse que todos os dias ele recebia o presidente Jair Bolsonaro. Mas, enfim, então achei que fosse para devolver algum poder para o Bolsonaro. Bem, vamos lá, vamos falar sério. Semipresidencialismo é um parlamentarismo, né, que não ousa dizer o próprio nome, né? É um regime parlamentarista, né? O presidente teria o poder de formar o gabinete, indicar o primeiro-ministro e deixaria o governo nas mãos de um primeiro-ministro. Na prática seria isso. E é o seguinte, houve duas vezes, dois plebiscitos no Brasil sobre parlamentarismo. Primeiro, lá em 63, que devolveu poderes presidenciais ao presidente João Goulart, e o segundo em 1993, que foi uma vitória também grande do presidencialismo, quase 56% do total de votos. O parlamentarismo teve basicamente 24% dos votos, quer dizer, 25% da população brasileira quis. Eu votei no parlamentarismo, até adianto isso, votei, mas não sei se votaria hoje, porque o problema todo é que é muito difícil você imaginar um parlamentarismo sem partidos fortes, sem partidos ideológicos. Ontem eu fui dar uma olhada no Congresso Nacional, basicamente na Câmara dos Deputados. Os partidos ali de centro-esquerda e de esquerda têm uns 100 deputados, com boa vontade, tá? Os partidos ali de direita, centro-direita, mais ideologicamente comprometidos com isso, com muita boa vontade, chegam uns 120. Ou seja, a maioria do Congresso Nacional assumidamente não tem ideologia. Tem a ideologia da maioria da Câmara dos Deputados, vamos frisar agora, é apoiar um governo, qualquer governo, em troca de vantagens. Então, não que isso não ocorra no parlamentarismo. O parlamentarismo tem vantagens, que você compromete o partido com o governo, né? Na hora que um partido vota a favor de uma determinada medida, ele tem que assumir as consequências daquilo, as consequências que aquela medida vai gerar no governo, na economia, na vida do país. Mas quando você tem partidos mais ideológicos, que se definam, mais estatizantes, no caso dos partidos de esquerda, mais liberais, com os partidos à direita, quando você não tem isso, fica só um toma lá da cá. Você entrega o poder ao parlamento, aos deputados, aos senadores, sem ter uma noção de como é que esse poder vai ser exercido. Vai ser exercido basicamente para ter as vantagens que eles queiram. Aí você vai dizer, mas hoje não é igual. Assim, é parecido, mas hoje o presidente, quando é um presidente que negocia bem com o Congresso, quando é um presidente forte, ele dá uma direção ao governo. Fernando Henrique deu uma direção ao governo, Lula deu uma direção ao governo, o Jair Bolsonaro também dá uma direção ao governo, as pautas que ele propõe, as situações que ele quer implantar no Brasil, questão das armas, por exemplo. Então, existe
E o voto no presidente é um voto mais ideológico, é um voto mais pensado do que o voto no deputado. O deputado, muitas vezes, a pessoa vota porque eu gosto dele, gosto daquela pessoa, não pensa muito em que partido está aquele deputado. O voto para o presidente é um voto mais pensado, que reflete uma tendência política e ideológica daquele momento no país. Então, assim, se você tirar essa direção do presidente da República, você entrega na mão do governo, nas mãos de deputados, de senadores, que na maior parte das vezes não tem qualquer compromisso ideológico. Vai ser a institucionalização de vez do poder do Congresso, ali do orçamento secreto. Ainda tem outro problema também. Primeiro tem a questão do plebiscito, que eu falei lá em cima, já foi derrotado o parlamentarismo. Outro problema é a proporção da representação na Câmara dos Deputados. Essa proporção hoje, ela não reflete a exata proporção do eleitorado brasileiro. Isso foi mudado, já não refletia, aí o Ernesto Geisel, lá na ditadura, mudou a composição do Congresso, da Câmara dos Deputados, para dar mais poder a estados onde o partido do governo tinha a maioria. Então, se é um homem, ou melhor, uma pessoa, um voto, se você apresenta isso no parlamentarismo, o Congresso Nacional teria, a Câmara dos Deputados particularmente, que é proporcional, teria que refletir a população brasileira. Isso daria um poder muito grande para estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, que são estados mais populosos. E o Senado? Qual seria o poder do Senado nessa história toda? Enfim, é muito complicado e, principalmente, seria necessidade de haver um plebiscito. Não se pode desrespeitar o plebiscito que houve em 1993. Elisa. Obrigada, Fernando Mollica, pelas palavras.